capítulo 14 é fluidos. O que vem a ser fluidos? Então, vamos lá. Então, some meu livro, vou colocar em evidência aqui, porque eu vou falar bastante agora, então, sobe aqui. Bom, a primeira questão que a gente vai, então, tratar, que é a 14.2, é definir o que vem a ser um fluido, né? Então, um fluido, ao contrário do sólido, ele é uma substância que ela pode escoar. Então, existe um escoamento quando nós tratamos de fluidos. Eles não possuem uma forma própria e eles assumem a forma do recipiente que eles são colocados. Então, isso vocês precisam ter em mente desde sempre. A gente já tem isso meio intuitivo, né? Já sabe, né, que um fluido escoa, a gente já sabe que se você virar um copo d'água numa jarra, ela acaba pegando essa forma do vasilhame, né, que ela está contida, né? Então, essas são propriedades muito importantes, apesar de intuitivas, de um fluido. Bom, ao contrário dos sólidos, quando os fluidos são submetidos a forças, principalmente forças tangenciais, aliás, exclusivamente forças tangenciais, e agora aqui eu sumo um pouquinho, e o que vem a ser uma força tangencial? Então, imagina que eu tenho aqui o meu objeto, tenho aqui a minha superfície aqui, e eu aplico, então, forças tangenciais aqui à minha superfície, esse tipo de força. Então, são forças tangenciais. Quando o fluido ele está sujeito a essas forças tangenciais, que também são chamadas de, vale a pena enfatizar aqui, de tensão de cisalhamento, os fluidos, por menores que sejam essas forças, eles tendem, né, a se deformar. Então, os fluidos, quando na ação de forças tangenciais, eles tendem a se deformar continuamente. Daí, então, se diz que o fluido ele não resiste a uma força que é paralela à superfície, ao contrário dos sólidos, tá certo? Então, essa é uma propriedade típica dos fluidos. Eles tendem a se deformar, dado que nós temos forças tangenciais. Isso nem sempre é verdade se a força ela for uma força perpendicular. Por exemplo, suponha que eu tenha aqui um fluido nesse recipiente aqui, ó, todo completo aqui, né, aqui dentro. Se a força for tangencial, desculpe, se a força for perpendicular à superfície, nessa situação, não necessariamente eles tendem a se deformar. Os gases, que também são um fluido, porque obedecem às propriedades que eu te falei, né? Então, nós temos aí como fluidos tanto os líquidos quanto os gases, né? Porque os dois ocupam um recipiente, os dois são substâncias que podem escoar, então, tanto os líquidos quanto os gases são fluidos, mas, quando sujeitos às forças tangenciais, os dois tendem a se ter uma dinâmica, né? Eles tendem a se deformar continuamente, dado essas forças tangenciais, mas com forças perpendiculares, isso pode ou não acontecer. Nos fluidos líquidos, né? No líquido, essas forças que são perpendiculares à superfície tendem a não deformar o fluido. Já no caso dos gases, né? Eles são mais suscetíveis às compressões, né? Então, você também pode ter um tipo de compressão quando você tem, né, uma força perpendicular. Então, aqui, vale a pena enfatizar, então, nós temos gases e líquidos, que são os nossos típicos fluidos, e os gases, né, eles têm essas propriedades aí de poder, né, tender a comprimir, dado que você tenha forças perpendiculares. De qualquer maneira, todo e qualquer fluido, quando sujeito a forças ditas tangenciais, esses sim, então, eles se deformam continuamente. Então, os fluidos, enfatizando, eles não resistem ao que a gente chama de força de cisalhamento, né? Ou seja, essas forças paralelas à superfície. Eles tendem a se deformar quando nós temos forças paralelas à superfície. Bom,
Dessa maneira, então, como eu já falei, os fluidos, eles correspondem aí às fases líquidas e gasosas das formas físicas nas quais os materiais existem. E isso é dessa maneira porque os arranjos atômicos moleculares, eles são de curto alcance, tá? Então, num sólido, uma molécula, outra molécula, um átomo, outro átomo, eles tendem a ter ali uma força, né, de ligação que é de longo alcance, certo? Os arranjos atômicos são ali de longo alcance, enquanto que nos fluidos essas interações, esses arranjos, eles são de curto alcance. Os sólidos eles podem ser amorfos, né? Então eles podem não ter uma rede cristalina, mas eles têm ali as posições muito bem fixas, tá? Num sólido. Por mais que tenha suas pequenas vibrações, dadas as vibrações térmicas, etc., as moléculas e os átomos, em geral, ali a gente pode dizer que eles estão muito bem presos, né? Muito bem posicionados no sólido. No fluido você já tem uma liberdade, né? Então essas moléculas, esses átomos, eles tendem a se movimentar, não tendo aí uma posição fixa. Então isso diverge totalmente dos sólidos, tá? Os sólidos, os átomos, eles se organizam nesse arranjo tridimensional e esse arranjo ele é bastante rígido nos sólidos. Nos casos dos gases, isso já é diferente, né? No caso dos gases, você tem esse arranjo não fixo, né? Não é rígido, nem fluidos, ou seja, nos líquidos e nos gases. Vale frisar que alguns fluidos também, eles levam um certo tempo para se amoldar, né, aos contornos do vasilhame. Então, aquela ideia da água somente como sendo fluido é um pouco restrita. Você tem, por exemplo, o piche. O piche ele é ainda um fluido, mas ele tem um escoamento muito, muito lento. Independente disso, né, elas são também considerados fluidos, tá? Então, mesmo que eles demorem para se acomodar ou para escoar, né, e se acomodar no recipiente como um todo, eles também são definidos como fluidos, também são classificados como fluidos. Bom, quando a gente trata os corpos rígidos, as grandezas que são de grande importância para a gente descrever o comportamento dos sólidos, as dinâmicas, etc., são fundamentalmente a força e a massa. Tá? Então, a dinâmica dos sólidos, ela é bem descrita dado a massa dos objetos e dado a força com que elas estão sujeitas. Tá certo? Isso em sólido. No caso dos fluidos, por sua vez, duas definições são muito mais convenientes para o estudo da dinâmica desses, tá certo? E essas duas grandezas, essas duas definições, são a massa específica e a pressão. Lógico que associado a um gás, você também tem as forças, né? Associado a um gás, a um líquido, a um fluido, você também tem uma massa. Mas é mais propício, né, mais conveniente para a gente estudar a dinâmica, ou mesmo a hidrostática, né, quando nós trabalhamos em termos de massa específica e pressão. Tá certo? Isso aqui é para líquidos. Oh, desculpa, para fluidos, não só líquidos, para fluidos em geral. No caso dos sólidos, né, só enfatizando aqui, geralmente, né, é mais propício a gente trabalhar, nem sempre mais, é mais propício você trabalhar com a massa propriamente dita e com a força. Aí, no caso, é mais para quando a gente vai lidar com os sólidos.